Você já sentiu que algo não se encaixa na maneira como uma mulher fala com você, olha para você ou te trata? Como se faltasse uma peça do quebra-cabeça que ela não está mostrando? Deixe-me dizer algo que a maioria dos homens não quer ouvir. As mulheres não são tão misteriosas quanto você pensa. Você simplesmente nunca aprendeu a lê-las. E quando uma mulher teve um relacionamento íntimo com outro homem recentemente, mesmo que ela nunca admita, o comportamento dela muda. Não porque ela seja má, não porque ela seja manipuladora, mas porque a psicologia feminina deixa rastros, pequenas marcas sutis que apenas um homem que sabe observar notará. Neste vídeo, não estamos falando de palpites, ciúme ou paranoia. Estamos falando de comportamento humano real. Sinais que aparecem quando a mente feminina está processando emoções como culpa, desejo, comparação ou satisfação recente. Mas antes de continuarmos, deixe-me ser bem claro. Este vídeo não tem como objetivo transformar você em um detetive que vasculha o celular dela ou a interroga. Trata-se de entender como funciona a psicologia feminina para que você não viva confuso, enganado ou alheio ao que realmente acontece. Porque aqui está a verdade incômoda, talvez a parte mais controversa. As mulheres vivenciam o sexo emocionalmente, não apenas fisicamente. E quando compartilham seus corpos com alguém, esse impacto emocional afeta sua energia, sua atitude, sua linguagem corporal. Tudo. Mesmo quando tentam esconder. Muitos homens, por medo de perdê-la, medo da verdade ou simplesmente por inocência, optam por acreditar em qualquer história, em vez de encarar o óbvio. E essa escolha os torna vulneráveis. Hoje, isso acaba. Neste vídeo, você aprenderá os 3 sinais psicológicos mais comuns que aparecem quando uma mulher teve relações íntimas com outro homem, sem acusações dramáticas, sem teorias da conspiração, apenas padrões comportamentais reais e repetidos, baseados na psicologia humana, não em suposições. E ouça com atenção. Este conhecimento não se trata de julgá-la. Trata-se de proteger você. Trata-se de saber qual é a sua posição, tomar decisões com clareza em vez de fantasia, e nunca ignorar o que sua intuição está tentando lhe dizer. Uma coisa que aprendi ensinando homens é o seguinte: a maioria dos términos, traições e decepções não acontece porque os sinais não estavam lá, mas sim porque os homens não prestaram atenção. Então, prepare-se. O que você está prestes a ouvir pode incomodar alguns, irritar outros e despertar muitos. Mas se você ficar até o final, entenderá as mulheres de uma maneira que a maioria dos homens nunca entende. Vamos começar com os 3 sinais. 1. Uma mudança repentina na energia dela. Culpa e comparação. Quando uma mulher esteve recentemente com outro homem, a primeira coisa que muda não é a desculpa ou a história que ela conta. É a energia dela. E se você for observador, sentirá isso antes mesmo que ela diga uma palavra. Eis como funciona a psicologia feminina. Quando uma mulher se envolve intimamente com alguém novo, sua mente entra em um turbilhão de emoções. Há prazer, curiosidade, adrenalina, mas, frequentemente, também culpa, conflito interno e comparação imediata. Então, quando ela interage com você novamente, a energia dela não flui da mesma maneira. Antes parecia natural, relaxada, conectada. Agora parece desequilibrada, ligeiramente tensa, ligeiramente distraída. Diferente. Mesmo que ela tente agir normalmente, o corpo dela fala antes da boca. As mulheres não conseguem separar as emoções do comportamento. O que elas sentem influencia diretamente como agem. Mesmo que tenha sido algo casual. Mesmo que tenha acontecido apenas uma vez. Mesmo que ela diga que não significou nada. O impacto emocional ainda existe e transparece. Você vai notar isso nos pequenos detalhes. Ela responde, mas a vibe está estranha. Ela está presente, mas não totalmente envolvida. Ela sorri, mas o sorriso não chega aos olhos. Ela fala, mas algo parece abafado ou distante, como se parte da atenção dela ainda estivesse presa a uma experiência recente. Você percebe isso não por ciúme, mas porque a energia humana não mente. Muitas vezes, nem ela mesma sabe como lidar com esse conflito interno. Uma parte dela quer continuar agindo da mesma forma. Outra parte está processando novas emoções. É por isso que o tom de voz dela muda. O ritmo da conversa se altera. O interesse dela parece inconsistente.
Não é planejado. Simplesmente acontece. Imagine o seguinte: vocês conversavam todos os dias sem esforço. De repente, a energia dela cai. Ela fica mais séria, mais reservada, menos afetuosa. Nada aconteceu. Nenhuma discussão. Nenhuma explicação. Tudo parece normal, exceto a atmosfera. 2. Distanciamento repentino, evitando ser notada. Um dos sinais mais claros e mais difíceis de aceitar é o distanciamento emocional repentino. Não se trata de um distanciamento do tipo, ela teve um dia ruim. É um afastamento brusco que surge sem motivo lógico, como se ela precisasse de espaço para se reorganizar mentalmente antes de interagir com você. Por que isso acontece? Porque a mente dela está dividida. Uma parte quer agir normalmente. A outra sabe que algo mudou e teme que você perceba. Esse medo a faz se retrair. Às vezes por horas, às vezes por dias. Esse distanciamento não é frieza. É medo de revelar algo sem querer. Isso se manifesta de maneiras muito específicas que muitos homens ignoram. Ela responde mais lentamente, com menos entusiasmo. Ela para de iniciar conversas. Ela fica menos afetuosa, menos disponível. Sua linguagem corporal muda, mais braços cruzados, menos contato visual, menos movimento. Tudo isso vem de uma luta interna. Como agir? Como se nada tivesse acontecido sem me entregar. Quando uma mulher se envolve emocionalmente com outro homem, mesmo que casualmente, seu comportamento em relação a você se torna mais calculado. Não porque ela te odeia, não porque ela quer te magoar, mas porque ela está tentando lidar com duas realidades emocionais simultaneamente. Eis a verdade incômoda. O distanciamento não surge porque ela perdeu o interesse em você. Surge porque ela está processando o interesse por outra pessoa. Ela precisa de espaço para estabilizar suas emoções. Ela não sabe como interagir com você sem que seu tom de voz, atitude ou energia revelem o que ela sente. O distanciamento se torna um botão de reinicialização. Imagine a seguinte situação. Tudo está normal. Ela é atenciosa, carinhosa, participativa. De repente, respostas frias, mensagens curtas, sem mensagens de voz, sem curiosidade, sem planos. Nada aconteceu. Sem briga. Sem explicação. Esse tipo de mudança não surge do nada. Só acontece quando algo emocionalmente significativo ocorreu e ela está tentando esconder o impacto. Quando uma mulher teme que seu comportamento possa revelar a verdade, o distanciamento é sua primeira defesa. 3. Gentileza excessiva. Comportamento compensatório. Este é o sinal que a maioria dos homens nunca vê chegar porque parece positivo. Parece doce. Parece até amor. Mas quando uma mulher teve um relacionamento íntimo recente com outro homem, uma das reações mais comuns é uma gentileza exagerada em relação a você. E é aqui que muitos homens se confundem. Eles confundem culpa com afeto. As mulheres são muito sensíveis ao desequilíbrio emocional. Quando algo que fizeram entra em conflito com a imagem que têm de si mesmas ou com o papel que desejam manter com você, elas tentam restaurar o equilíbrio por meio do comportamento externo. Isso se chama compensação emocional. Manifesta-se de maneira simples. Ela se torna excepcionalmente doce, mais suave no tom de voz, mais paciente, mais carinhosa, mais disponível. Ela evita conflitos, mesmo que antes discutisse por coisas pequenas. Essa gentileza repentina não vem do amor, vem do desconforto. Quando uma mulher se sente emocionalmente equilibrada, seu comportamento é estável. Ela não exagera. Ela não representa um papel. Mas quando seu mundo interior está instável, suas ações mudam automaticamente para proteger a versão da realidade que ela quer que você acredite. É por isso que ela pode, de repente, agir de forma perfeita demais, compreensiva demais, atenciosa demais. Uma parte dela sabe que sua energia mudou. Outra parte teme ser desmascarada. Então, ela compensa em excesso, tratando você melhor do que o normal. E isso confunde muitos homens. Eles pensam, ela está sendo incrível, então deve estar tudo bem. E, ironicamente, muitas vezes, é quando algo não está. Essa sensação estranha, quando o esforço dela aumenta sem motivo aparente, quando a doçura surge do nada, essa tensão é o sinal. É uma gentileza que não condiz com o contexto. E o que torna esse sinal poderoso
é que ele é emocional, não lógico. Ela não pensa conscientemente. Serei mais gentil para que ele não desconfie. Sua mente tenta automaticamente equilibrar o desconforto emocional com o excesso de gentileza. Eis o que os homens precisam entender. Quando uma mulher se torna excessivamente gentil, sem um motivo claro, nem sempre significa que ela está apaixonada. Às vezes, ela está compensando algo que não quer encarar. Se você chegou até aqui, provavelmente já percebeu algo importante. Nada disso é mágica. Nada disso é paranoia. É psicologia humana básica. Homens que entendem essa dinâmica param de viver confusos, param de acreditar em desculpas, param de ignorar sinais que sempre estiveram lá. A maioria dos homens não sabe como interpretar as mulheres porque ninguém os ensinou. Disseram-lhes que as mulheres são complexas, misteriosas, emocionais, mas nunca lhes mostraram como isso se manifesta na vida real. Eis a verdade mais controversa de todas, e vou dizê-la claramente. Uma mulher pode mentir com palavras, mas não pode mentir com o seu comportamento. Você pode ignorar o que vê, pode justificar, pode disfarçar com explicações românticas, mas a realidade sempre transparece no comportamento. E uma vez que você aprende a ler essas falhas, nunca mais verá as coisas da mesma maneira. Não se trata de se tornar desconfiado, controlador ou paranoico. Trata-se de se tornar consciente. Um homem consciente entende que a energia não mente. O comportamento revela mais do que as palavras. Ele não implora mais por clareza, porque consegue enxergá-la. E se há uma coisa que eu quero que você aprenda com este vídeo, é esta. Sua intuição nunca esteve errada. Você simplesmente não sabia como interpretá-la. É isso que eu pretendo mudar. Meu objetivo com este conteúdo é ensinar a você o que ninguém te ensinou. Reconhecer padrões, entender a psicologia feminina e proteger sua paz e seu valor como homem. Porque muitos homens não sofrem porque as mulheres os enganam, mas sim porque escolhem ignorar a realidade por medo. Agora, quero ouvir você. Vá até os comentários e compartilhe suas experiências, suas dúvidas ou a situação que mais te confundiu. Eu leio tudo pessoalmente e respondo àqueles que precisam de esclarecimentos. Este não é apenas um canal, é uma comunidade de homens aprendendo juntos, apoiando uns aos outros e se recusando a andar às cegas. Então me diga, você já percebeu estes sinais? Aquela mudança de energia? Aquele distanciamento repentino? Aquela gentileza suspeita? Quero ouvir sua história. Este é apenas o começo. E acredite em mim, homens que despertam para essa realidade nunca mais são manipulados da mesma forma.